Agora vamos começar o segundo episódio da série Quem Foi? Hoje falaremos sobre um dos maiores inventores da história, Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi o sexto filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Ele nasceu em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais. Esse vídeo está sendo postado no dia em que ele faria 151 anos. Desde pequeno ele brincava e desmontava balões de brinquedo para ver como eles funcionavam. Antes de focar seu interesse na aviação, ele explorava o mundo das locomotivas, pilotando trens reais na fazenda de seu pai. Estudou em casa até os 10 anos e na escola não era considerado um bom aluno, pois estudava apenas as coisas de seu interesse. Em 1888, aos 15 anos, viu o aeronauta Stanley Spencer voar num balão e se interessou na construção de balões. Mais tarde, começou a construir pipas, aeroplanos e balões. Em 1897, ele investiu uma grande quantia de dinheiro em seus projetos. No mesmo ano, mudou-se para a França e realizou o primeiro voo num balão. No ano seguinte, ele criou o dirigível número 6 e realizou várias mudanças, tornando possível o controle deles quando estivessem no ar. Além disso, outros sistemas também foram criados. Vários modelos mais tecnológicos foram desenvolvidos, até que no dia 13 de julho de 1901, ele voou em torno da Torre Eiffel por meia hora e entrou para a história, vencendo o prêmio Deutsch e se tornando famoso mundialmente. Em 1902, ele recebeu o convite de Alberto I do Mônaco para praticar seus voos e criar dirigíveis em Mônaco. Ele foi até Londres realizar um voo sobre a cidade com o dirigível número 6, porém misteriosamente vários cortes de faca apareceram no dirigível, tendo que ser cancelado o voo. Mesmo assim, ele continuou dedicado na fabricação de dirigíveis. Em 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos, um de seus dirigíveis foi destruído por alguma pessoa desconhecida que realizou 4 cortes com 1 metro e mais 48 cortes menores no dirigível. Os danos foram irreversíveis, pelo fato de ele estar dobrado no momento da sabotagem. Em 1905, a aviação era considerada um esporte. Ele recebeu então o Diploma Olímpico de Mérito número 3. Logo depois começou a produção de seu mais famoso trabalho, o 14 bis. Em 19 de julho de 1906, o 14 bis fez seu primeiro teste, porém os resultados não agradaram Santos Dumont. O avião era feito de madeira, bambu e seda, por isso era bem leve. Em 23 de outubro de 1906, o 14 bis decolou do campo de Bagatelle, em Paris, e percorreu 60 metros, a uma altitude de 2 metros para um público de mais de 2.000 pessoas. Ao final do voo, que fez mais do que as metas, o público carregou e comemorou o evento. Em novembro do mesmo ano, desta vez equipado com ailerons que fazem um movimento de rolamento, ele percorreu 220 metros, além de mais 4 voos públicos. Estes feitos lhe renderam diversos prêmios. Os irmãos Wright, na época, pediram para o pioneiro da aviação francesa, Ferdinand Ferber, um relatório detalhado sobre a aeronave de Dumont. Em 4 de abril de 1907, o 14 bis sofreu um acidente e foi destruído. Além do 14 bis, várias outras aeronaves foram desenvolvidas por ele. Uma delas era o Demoiselle, que chegava a 90 km por hora, muito mais do que os 40 do 14 bis. O Demoiselle foi o primeiro avião a ser produzido em larga escala na história. Foram 300 unidades para uso civil e treinamento militar. Em 1910, ele sofreu um acidente no Demoiselle e parou de voar. Existem relatos de que na época ele passou a sofrer de esclerose múltipla, o que teria ocasionado seu envelhecimento na aparência, e com isso ele entrou em depressão. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, que tem um vídeo aqui no card, caso ainda não tenha visto, ele viu seu principal trabalho ser usado como armas. Algo totalmente fora do que ele imaginava, já que ele era um pacifista. Ele se mudou para o interior da França e passou a estudar astronomia. Nesse período chegou a ser preso após ser denunciado por vizinhos de estar supostamente colaborando com os alemães, por ter sido visto utilizando um telescópio. Logo depois o governo se desculpou e o soltou, porém isso piorou a sua depressão. Em 1915 ele retornou ao Brasil e mudou-se para Petrópolis, onde projetou a casa A Encantada. Na época era a única do Brasil com chuveiro com aquecimento. Em 1952 a casa foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e atualmente está aberta para visitação. Em julho de 1925 foi internado na Suíça. Em 1926 ele pediu para a Liga das Nações proibir o uso de aviões no meio militar, porém nada adiantou. Em 28 ele retornou ao Brasil e uma tragédia ocorreu quando o hidroavião da Condor Syndicate, futura Cruzeiro do Sul, que iria recepcioná-lo, caiu, matando todos a bordo.
Ele já havia tentado suicídio várias vezes nos anos 20. No dia 23 de julho de 1932, houve uma batalha aérea em São Paulo durante a Revolução Constitucionalista, que terá um vídeo em breve falando sobre isso na série A História do Brasil. Os aviões de combate sobrevoaram o Guarujá, onde ele estava na hora. Com isso, ele suicidou-se aos 59 anos. Foi decretado luto oficial de 3 dias no país. Ele foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Um fato curioso é que o médico Walter Habsfield removeu secretamente o coração do pai da aviação e só anunciou à família 12 anos depois. A família não quis o coração e ele foi doado ao governo brasileiro após pedidos da Panair do Brasil. Hoje ele está exposto no Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. O pai da aviação também foi responsável pela criação do balão a gás, dirigível relógio de pulso em conjunto com seu amigo Louis Cartier, o avião, até porque avião não decola com catapulta, e em um consenso que para decolar o avião ele deve usar sua própria potência sem ajuda externa, o primeiro hangar do mundo e até mesmo os primeiros chuveiros com água quente. Sem suas invenções, o mundo poderia ter demorado muito mais tempo para se conectar. Viagens para a Europa, por exemplo, levavam semanas de navio, e hoje levam em torno de 9 horas. Um Rio-São Paulo, a rota aérea mais movimentada do Brasil, que hoje leva no máximo 45 minutos, podia levar 5 dias de carroça no começo do século XX, e atualmente levam 8 horas de ônibus. Qualquer viagem longa é quase que obrigatoriamente feita de avião. Imagina só quanto tempo levaria ir de barco para a China. Em média, 45 dias. Hoje podemos fazer essa viagem saindo de São Paulo com apenas 25 horas, e olha que nem tem voo direto. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Se você mora ou está no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de julho, não perca a programação especial do Museu Aeroespacial em comemoração aos 151 anos de Santos Dumont. O evento começará às 9 horas da manhã e terminará às 5 da tarde, nos 2 dias, e a entrada é gratuita. Não perca essa programação incrível.